a questão dos falsos ensinamentos de uma igreja. O primeiro ponto que as pessoas precisam analisar é quando você lê as cartas de Apocalipse, quando as cartas são enviadas às igrejas. Cada igreja tinha os seus pontos negativos e os seus pontos positivos. E existia até uma igreja que precisava de colírio para os olhos. Diz as escrituras que era uma igreja rica, que se achava rica espiritualmente, mas que diante de Deus, espiritualmente, estava pobre, miserável, cego e nu. Mas ela não deixava de ser a igreja de Cristo. O erro dos cristãos é quando você critica uma denominação, você se esquece que ali existem várias pessoas vivendo a fé. O Espírito Santo é um só em todas as igrejas. Por isso que está escrito na Escritura: falai todos a mesma coisa. O Espírito Santo vai levar-nos ao equilíbrio. Então, o Espírito Santo, ele vai nos levar a ter o domínio próprio. O que acontece é que hoje em dia muitas igrejas têm um ensinamento errado, e não querem voltar atrás sobre esse ensinamento. Mas a nossa luta não é contra as pessoas da igreja. A nossa crítica não é contra os membros da igreja. Esses são as ovelhas de Cristo. A nossa luta é contra os argumentos dos falsos ensinamentos. Como eu sempre falei aqui, ensinamentos que ferem outras religiões, como por exemplo, você ir até um cemitério para desfazer um suposto trabalho de macumba, né? Isso não é um ensinamento bíblico. E cristão não tem que ter medo de nada, tá? Falar sobre isso, você tem que ter cuidado até na hora que você for falar a respeito disso, porque hoje tudo é politicamente correto e tem muitas coisas que é preconceito, sim. As pessoas confundem liberdade de expressão com razão para falar qualquer coisa. Você tem que tomar cuidado, inferir as pessoas, como que você vai falar, né? Como você vai falar com as pessoas. Eu até estava falando esses dias sobre a questão do humor negro, né? As pessoas acham que o humor negro é só falar de negro, de racismo. Não. O humor negro é tudo que você usa como motivo de piada. Uma desgraça, uma situação esquisita, né? Uma situação de enterro, você fazer piada daquilo. Isso é humor negro. E uma coisa interessante é que as pessoas não se dão conta nessa questão, que às vezes uma piada que você faz e que você coloca um nome, quando a gente vai contar uma piada de português, sempre tem um nome fictício. Manuel, Joaquim são nomes fictícios. Não quer dizer que é aquela pessoa, mas o stand-up, hoje em dia, eles usam a própria pessoa. De repente você vai ofender, você pode fazer uma piada falando dos órgãos sexuais da pessoa. Isso daí é uma coisa terrível, porque a pessoa tem filho, tem família, que se ofende. Com essa era digital que nós vivemos, uma humilhação, ela fica imortalizada na internet. Uma ofensa fica imortalizada. Então o coleguinha da escola lá pega ali afronta aquela piada, e ali está lá o filho do artista famoso e está sendo massacrado pelo bullying na escola. Então a gente tem que tomar cuidado, porque é uma época diferente, tá? Na questão da religião, Deus nos dá muita sensibilidade para compreender as coisas. Ele nos dá muita sensibilidade para entender o que é falta de amor. Apesar de nós cometermos erros, e a maioria dos erros da igreja é por falta de conhecimento, por mau ensino. Aí você vai lá, tem lá, o cara fez um trabalho de uma oferenda, e aí a pessoa faz um trabalho, e você vai lá e chuta, você vai lá e humilha, filma aquilo, faz escárnio sobre aquilo. Para aquela pessoa que fez aquilo é sagrado, tá? Então tem que haver um respeito com o entendimento do seu próximo, ou a falta de entendimento do seu próximo. Isso é uma atitude de amor. É quando a graça de Deus está tão tremenda em nossa vida, a ponto de compreender que as pessoas às vezes seguem situações porque acreditam naquilo, né?
Elas acreditam naquela. O evangelho não foi iluminado a ela para ela ter a nossa visão. Então ela tem a visão dela. Respeite a visão das pessoas. O que eu mais vejo na vida é pessoas, às vezes, tá lá no Guanabara, tá de turbante, fica todo mundo olhando, parece até que é alguma coisa estranha, né? Esquisita. Gente, você pode conversar, você pode ajudar, isso não vai fazer mal algum à sua vida. As pessoas têm um preconceito, sabe? É uma coisa terrível, terrível. Porque a visão do cristão é assim: se eu tratar bem, eu vou estar contribuindo para ela continuar crendo naquilo que eu acho errado. Essa é a visão do cristão. É uma visão totalmente imbecil, idiota, ignorante. Entenda pelo que a Escritura diz. Ninguém pode dizer Senhor, Senhor, que Jesus é o Senhor, que Deus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Todas as pessoas que conhecem o Evangelho são iluminadas por Deus. Jesus fala do novo nascimento. Lembra que Pedro fala que quando Jesus vem questionando a situação de que dificilmente o rico entrará no reino dos céus, porque todo mundo achava que riqueza era sinônimo de bênção de Deus. E Jesus mudou aquele pensamento, mostrando que a riqueza faz com que muitas vezes a pessoa se afasta de Deus, mas que não era impossível entrar no reino de Deus. Quando perguntou quem pode ser salvo, Jesus disse: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Deus sabe trabalhar na vida do rico, do pobre, do mendigo, do alcoólatra. Deus sabe trabalhar em toda a vida, porque o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que Deus ouve, que Deus entende, que Deus abençoa. Ele é o Consolador. Se nós que somos igreja, que asseguramos ter o Espírito Santo, não temos domínio próprio, não temos o respeito e o amor de Deus, que Deus é amor, de quem vai se esperar esse amor? A única, a única, as únicas pessoas nesse mundo que são consideradas sal da terra e luz do mundo são os cristãos. Os únicos que podem representar esse papel são os cristãos. Então, quando você me vê criticando Igreja X, Igreja Universal, Igreja Mundial, eu não vou estar lutando contra o cidadão. Eu não vou estar lutando contra a pessoa, vou estar lutando contra os argumentos estúpidos e ignorantes das pessoas. E qual é o objetivo? Se possível, aquela pessoa se arrepender. Se possível, se a mente dela não estiver cauterizada. Deus não tem prazer na morte do ímpio, de nenhum ímpio. Tanto morte física quanto espiritual. Ele é capaz de voltar-se para qualquer pessoa que o busque em espírito e em verdade. Você errou a vida toda. Se hoje você disser, eu quero buscar Deus em espírito e em verdade, acabou. Todo o pecado foi perdoado, tudo foi lançado no mar do esquecimento. Não significa que não possa haver consequência dos seus erros. Não significa que você não possa ser preso ou, se de repente, até se entregar às autoridades. Não significa isso. Você acabou de cometer um crime, aí o cara se arrepende. A atitude mais justa seria a pessoa tentar pagar o preço, né, do que fez, do que cometeu, pagar o erro, reparar o erro. Você sabe que às vezes nem acontece consequência nenhuma. Às vezes a pessoa até tenta e não acontece nada. É lógico que um erro cometeu há 30, 40 anos atrás, mas o objetivo de Deus é que se siga daqui para frente. Se tiver que acertar algo com a justiça, acerte. Se não tiver que acertar, siga em frente. Tá? Cada um qual sabe como vai se posicionar na vida. É até uma coisa que eu nem posso interferir. Cada pessoa sabe como é que vai se posicionar na vida. É igual quando você vai ministrar sobre casamento. A gente às vezes tem as razões para um casamento terminar, adultério e tal, mas a gente não pode se posicionar contra o fim do casamento. Sempre quem tem que tutelar, quem tem que, não sei se é essa a palavra certa, quem tem a responsabilidade de resolver a situação os dois, são os dois, marido e mulher. O pastor está ali como um conselheiro, como alguém que vai orar pelaquela situação, né? Para que aqueles ventos possam cessar. E lembrando sempre que quando Jesus disse: por que você enxerga o argueiro no olho do teu irmão se existe uma trave no seu olho? Primeiro retira o argueiro do seu olho para que você possa enxergar para tirar do seu irmão. Ali você tem que perceber a sua vida espiritual se não há
uma trave, se não há um problema pior do que aquele que você está criticando. Porque quando vocês vêm comentar as coisas no meu canal, pelas coisas que as pessoas dizem, percebe-se que existe um travessão do Maracanã no olho. É pessoa que vem argumentar xingando, é pessoas que vêm com palavras pesadíssimas, agredindo, ofensivas. Então, para que você quer tirar o argueiro se tem uma trave no seu olho? Se você não tem domínio sobre a sua língua? O que não refreia a sua língua, a religião dele é vã, está escrito. Então, não falo que você não cometa, não estou falando que você não comete erros. Estou falando que tem pessoas que só vivem atacando, atirando para tudo quanto é lado, achando que isso é obra de Deus. Obra de Deus é feito com domínio próprio. Às vezes a gente perde a linha não por questões de ódio. A gente não odeia as pessoas, a gente odeia o ensinamento errado. Então, se você vem questionar alguma coisa, tem sempre que ficar observando se não há uma trave nos seus olhos. E aí você, sem as traves nos olhos, você pode tirar o argueiro que há no olho do irmão. Ou seja, você também tem a responsabilidade de consertar, de ajudar o irmão a enxergar direito. Não existe outra explicação. A Bíblia é muito simples para quem é simples. Ela é muito fácil de se compreender. Né? Não vou falar que você vai entender tudo de Apocalipse, mas o que diz respeito à vida e à salvação é muito simples, é de simplicidade a compreensão. Aqui ninguém está falando em japonês em braille, né? Como diz a música do Djavan. É mais fácil aprender japonês em braille. Não é uma linguagem comum do trabalhador, como sempre foi do pescador da época de Jesus Cristo. É uma linguagem simples. Até os homens eloquentes, como Paulo, dizem nas Escrituras: a minha palavra não consiste em palavras persuasivas. A gente vê cristão tentando convencer com a ciência. Irmão, a palavra por si só tem poder. Ela nunca volta vazia. Ela, como Isaías 54, 10 e 11, ele diz que ela é como a chuva, né, que não sobe para as nuvens sem antes regar a terra. Ela faz o que ela tem que fazer, ela toma o destino que ela tem que tomar. Né? E essa boa consciência que nós temos diante das Escrituras é o que nos faz ser confiáveis em outras opiniões da vida. Não quer dizer que todas as opiniões da gente vai estar corretas, mas é o que nos dá confiança, como você ministra a palavra, como você vive o Evangelho, qual é o seu testemunho. Tem gente que prega muito bem, mas quando chega na área da oferta, o testemunho é horrível. Eu falei para minha mãe no final de ano, ela, vamos lá na Universal. Eu falei, mãe, como é que eu vou na Universal se eu sou o primeiro a atacar várias pedradas na doutrina? Mas vamos lá, eu vou abrir uma exceção, né? Porque a mãe, a gente também tem que honrar pai e mãe, fui lá. Olha, o culto foi uma bênção. O Universal aqui de Santa Cruz foi lindo. Mas parece que jogaram titica de gato depois do culto na pregação. Começou a feder. Começa a parte do dinheiro. Quer dizer, tudo aquilo... Olha a impressão que a gente tem. Que tudo aquilo foi feito exatamente pelo propósito de arrecadar dinheiro. E é verdade. Porque nenhum cristão saudável vai fazer as coisas com um propósito escuso. Nenhum cristão verdadeiro vai usar da palavra. Olha que Jesus tinha testemunho até dos fariseus. Os fariseus disseram: olha, ali vai ele, a multidão segue ele e ele nada aproveita. Simples assim. Os próprios inimigos de Jesus tinham bom testemunho. Existe uma passagem na Bíblia que eu não estou aqui, eu não sou dicionário Aurélio e não sou enciclopédia, mas eu sei, o Espírito Santo vai me lembrando aqui que existe a palavra que é o mais importante. Não é falar versículo onde está, não. Mas você pode pesquisar aí. Que muitas autoridades creram que Jesus era o Messias, mas não confessavam com medo dos membros do Sinédrio, da sinagoga, porque não queriam perder os seus privilégios, não queriam perder o seu lugar na sinagoga, não queriam perder a comunhão entre os comerciantes. Porque ser expulso da sinagoga, se o dono do Guanabara fosse expulso da sinagoga,
Quer dizer, se você fosse expulso da sinagoga e o dono do Guanabara pertencesse à sinagoga, você nem podia entrar no comércio dele. Nenhuma comunhão entre eles. Não havia. A questão do amor ao próximo, na questão bíblica, era totalmente invertido, porque quando Jesus fala do amor ao próximo, tinha gente que perguntava: quem é o meu próximo? Porque eles tinham. Como é que você vai ter essa dúvida? Porque os israelitas achavam que o próximo dele era só aqueles que pertenciam à nação. Os de fora, os estrangeiros, eram imundos, eram gentios, não tinha como ser os seus próximos, o seu próximo. Então Jesus vem reparando, consertando. O cristão que não tem um comentário bíblico, ele pega uma palavra aqui e joga lá no teto. Ele é como aquele cara na aula na hora de tirar a ata aí, que a mira, o alvo está ali na frente dele, mas ele dá um tiro lá no teto. É igualzinho. Ele não consegue acertar o alvo porque ele não tem a compreensão do que ele prega. O comentário bíblico, vocês têm que respeitar o que as escrituras dizem. Uns foram chamados para pastores, evangelistas e mestres. Existem os mestres, pessoas que têm conhecimento tanto da área da parte bíblica, da parte da linguagem, né, do português, das concordâncias verbais, da interpretação do texto. Sabemos que todos os cristãos não foram muito chamados de nobre nascimento. Então, por isso, Deus eleva os mestres para poder ensinar esses que não foram chamados de nobre nascimento, que não tiveram um bom conhecimento da palavra, para poder aprender. Mas aí, quando o cara aprende, o cara já acha que ele é o Pasquale. Porque nós temos uma independência, sim. Cada cristão é um líder, cada cristão representa o evangelho bem. Só que precisa conhecer mais. Prossigamos em conhecer o Senhor, crescer na graça e no conhecimento. Não pode só crescer no conhecimento. O princípio o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Por isso que diz que crescer na graça primeiro. Crescer na graça e no conhecimento. Não dá para crescer no conhecimento sem crescer na graça. Mas é possível crescer. Não, dá para crescer no conhecimento sem crescer na graça. Mas não dá para crescer não dá para crescer na graça sem orar, sem buscar a Deus, sem ser fiel a Deus. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temer a Deus é o princípio. Você pode crescer no conhecimento e não crescer na graça. Isso pode acontecer. Ou você pode crescer no conhecimento, na graça, e depois você abandonar a graça e ficar só com conhecimento. Mas não tem como você ficar só com a graça sem o conhecimento também. Porque aí você vai salvar só a si mesmo. Você tem que ajudar os argumentos. Quando você quebra um argumento na mente da pessoa, você causa uma coisa muito boa, porque é como se aquela pessoa tivesse travado, como se houvesse um obstáculo, um muro que impedisse dela seguir, né? E ali você ilumina aquele entendimento, aquele obstáculo é removido, ela pode progredir. Existe um texto bíblico que diz que se ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia. Ainda que, não quer dizer que ainda que você peque, o seu ser interior vai se renovar, não é isso. É que ainda que você envelheça, a cada dia o seu corpo esteja morrendo, o seu interior continua se renovando. Ele continua tendo vida. Lembra lá de Caleb, Josué e Caleb? Caleb, Deus me fez essa promessa há 40 anos atrás, eu já estou com 80, mas a, a fé dentro de mim não morre. Ela continua acesa, porque eu sei que Deus vai me fazer, vai cumprir o que Ele me prometeu. É? Ele estava bem certo. Ou seja, por mais que o tempo passasse, a esperança dentro do coração dele não morria. Não morre. Isso é o poder do Espírito Santo dentro da gente. Isso é o poder de Deus fluindo dentro de nós. Não nos desanima, não nos deixa desanimado. Por isso que Paulo diz, nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo. Nem
profundidade, nem tribulação, nada. Nada, nós estamos preparados para tudo, mas chega certo momento na igreja que Paulo diz assim, que havia muitos fracos e doentes e muitos que até morreram por não compreender, por não discernir o corpo de Cristo. Não entende o propósito do evangelho, não entende o que estão fazendo na igreja. A pessoa acha que se tornou cristão, agora vai ser tudo bem para mim. Se o cachorro fizer cocô na rua, vai descer um lenço do céu e vai tampar, mas não vai deixar eu pisar naquele cocô. Olha onde que vai a pregação, né? Olha até o nível que vai, só para você ter a compreensão. Tem gente que acha que não pode escorregar no cocô do cachorro porque Deus está iluminando a vida dele. É bem simples assim. Olha, no mundo tereis aflição. As maiores perseguições é quando você começa a ouvir a palavra, é quando você começa a abrir o seu coração para Deus. O inferno fica alvoroçado, porque sabe que Jesus vai te tirar do império das trevas, Colossenses 1,13, vai te tirar do império das trevas, vai te selar, Efésios 2,3, vai te selar com o Espírito Santo. É a maior luta, a parábola do semeador narra essa luta, a perseguição da semente, porque ela tem poder. É tipo Jesus sendo mais valente, ele vai na casa do valente e tira os despojos, a armadura que ele estava ali guardando, ali você, travando a sua vida. Então ele vai lá, ele é mais valente, ele tira e começa a cuidar de você como propriedade particular. Então o mal fica desesperado, tentando de alguma forma guerrear. Mas já era, depois que Jesus tirou, filho, já era. Porque ele é mais valente do que o valente. O espírito sai do homem, não acha repouso, volta com 7 piores, o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Você vê Jesus narrando coisas espirituais que você não vai encontrar em livros de filosofia. Tá? Eu vejo muitos teólogos, eu acho bonito filosofia, eu acho bonito, tem muitas frases de efeito, né? Para triunfo do mal, basta que os bons façam nada. A honestidade é um presente muito caro, não espere isso de pessoas baratas. São frases eternas, frases que não tem como mudar. São boas de se aprender. Mas o pior é quando eu vejo o cara se formando em teologia e filosofia só para ter um anel de teologia, só para dizer que também tem formação de teologia, só para dizer para o mundo, eu sou alguma coisa. O cristão não precisa dizer para o mundo que é alguma coisa, né? Tem gente que, não, eu sou cristão, eu tenho que ser advogado. Se quer ser advogado, não faça a faculdade por isso, para você mostrar que você não é burro, que você não é cristão. A gente não precisa disso, nós temos a palavra de vida eterna. Só Jesus tem a palavra de vida eterna, para onde nós iremos. E Ele nos dá essa palavra. Quando as pessoas estavam com Pedro, ficaram admirados, porque Pedro não estudou em nenhuma escola rabínica. Como ele tinha tanto conhecimento. E Pedro não só tinha conhecimento, tinha o poder do nome de Jesus, tinha o poder do Espírito Santo. Aí entra aquelas questões assim, mas igreja tudo é dinheiro. Gente, o dinheiro é necessário para o crescimento da igreja. Mas dízimo não era dinheiro. Por acaso alguém come endro e cominho? Se alguém estiver comendo isso aí, puder viver disso, beleza. Vira logo um monge. A igreja precisa dos irmãos sustentando, né? Qual é o médico que cura as pessoas sem dinheiro? Mas o médico lá, que não é cristão, não pode expulsar um demônio. Ele não pode orar pela sua vida, não tem poder para orar sobre a sua vida, porque ele está no império das trevas, ele ainda não foi iluminado, salvo se ele for cristão. Então a igreja faz esse papel onde ninguém no mundo pode fazer esse papel. E os cristãos ficam se desvalorizando. Eu sou um simples empregado doméstico, eu sou um simples... Fica se vitimizando, sei lá qual é a palavra certa, que eu não sou eloquente. Fica se vitimizando. E aí o evangelho, o que está dentro dele, que é poderoso, fica limitado ao sentimento do profeta, fica limitado ao que está na mente da pessoa, né? Tem gente que peca e fica assim, eu não sou digno. Gente, prossigamos, deixa as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Não pode ficar, eu fiz isso de errado, eu não mereço, fica com um sentimento de auto, sei lá qual é o nome, autopiedade. Isso Deus não está nem ligando para essa hipocrisia, porque a primeira chance que tem do homem agarrar o pecado, ele agarra mesmo, agarra, beija e casa com o pecado. O homem é assim mesmo. Tá tudo bem espiritualmente,
A primeira chance, por isso que diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. A primeira chance de cometer um erro, ele vem, abraça e larga Deus, e como se Deus não existisse, e vai embora com o pecado. O homem é assim, mesmo os cristãos. Mas os cristãos que mantêm a sua mente em Cristo, né, pensando nas coisas boas, pensando na oração, pensando na Bíblia, pensando nas coisas saudáveis, ele vive livre. Ele vai à praia, ele não está ali para olhar a mulher de biquíni, ele vai ao shopping, ele não está ali para paquerar ninguém, ele só vai ver o cinema. Ele vive livre, a liberdade que Cristo nos libertou. Vai haver dificuldades? Vai haver tentações? Sim. O espírito milita contra a carne contra o espírito. Não existe santo. é, 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 Não existe ninguém aqui tão iluminado, salvo aqueles que jejuam, que se consagram, que criam poder para a sua vida. Que no Brasil a oração é deitado na cama, né? Difícil orar de joelho. Há muito conforto. O conforto às vezes atrapalha. A dificuldade às vezes melhora você como ser humano. Tá? Então a oração é online, com o Wi-Fi ligado. Tá orando aqui, daqui a pouco tudo se desvirtua e vai pro videogame. Então, isso não tem, Deus já estava preparado para essa época. Você acha que por que Jesus enviou o Consolador, que é o Espírito Santo? Porque ele sabia que seria uma época difícil. Antigamente a pornografia era na revista, agora é direto no teu celular. Então, os ataques contra a natureza humana estão muito mais constantes agora do que antigamente. O povo israelita, a tentação dele, acho que é olhar o calcanhar da mulher, sabe? O homem não, a tentação dele é constantemente, pelas vestimentas do mundo, pelas pessoas, pela iniciativa do próprio mundo, das próprias mulheres que se jogam na vida do cara. Então, o mundo é totalmente diferente, tá bagunçado. Pessoas se prostituem no meio da rua sem medo de serem filmadas. Elas se esquecem que tem filho, que o coleguinha do filho lá na escola vai ver a mãe dele naquele ato de prostituição, e lá na escola vai criticá-lo por isso, né? Vai ser humilhado. Infelizmente, as pessoas estão com a mente e não acreditam que precisam de Deus. Quando o Espírito Santo vem sobre a vida dessas pessoas, que os pecados delas são manifestos, por isso que há o choro, porque há uma compreensão de quão estão perdidas. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem nasceu da carne apenas não tem como se inclinar para as coisas do Espírito. É uma vida totalmente oposta uma da outra. Simples assim. E como elas vão nascer do Espírito? A fé vem por ouvir a pregação do Evangelho. Por isso que está escrito: pregai a tempo e fora de tempo, aproveitai as oportunidades, porque haverão tempos difíceis em que não ouvirão as Escrituras. Pelo contrário, se cercarão de mestres, seguindo as suas próprias concupiscências. Então as pessoas... Há uma briga entre a palavra de Deus, né? Diz a Escritura que Satanás cega os entendimentos dos incrédulos para que não enxergue a luz que há em Cristo. A maior luta do diabo é que as pessoas não enxerguem a luz de Cristo. Não enxerguem a luz que há em Cristo. Não enxerguem a iluminação dos seus pecados na sua vida. Por quê? Porque só assim elas não são perdoadas dos seus pecados. O sangue de Jesus se torna uma coisa em vão na vida delas. Por isso que diz que ele morreu em favor de muitos. Na verdade, ele morreu por todos, mas muitos vão aproveitar. Agora vai ter gente que não vai ter, que morreu sem aproveitar esse favor de Deus, que foi o envio do seu próprio Filho. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ou seja, a ação do mal sobre a vida das pessoas é simplesmente pelo fato de os seus pecados continuarem constantemente sobre a vida delas. Ele vem roubar, matar e destruir. Então, quando o sacrifício de Cristo nos vem nos remir, vem nos limpar, há uma possibilidade do Espírito Santo vir sobre a nossa vida e começar a mudar as circunstâncias, através do poder que há na palavra, que nunca volta vazia. Então há essa dificuldade de pregar, consertar doutrinas, endireitar caminhos, né, caminhos tortos, melhorar.
Ah, irmão, mas a igreja faz isso, isso e isso. Tá bom, pode fazer A, B e C, mas não faz D, E e F. Tem que fazer o alfabeto completo. Tem que andar na linha. Tem que seguir a cartilha. Porque uma coisa que você pensa que é pouca coisa pode destruir um casamento. Né? As pessoas lá, vou fazer a corrente dos 300 não sei quanto. Aí a mulher vai lá e pega o dinheiro do pagamento do marido, dinheiro de conta, tá? Dinheiro de conta e entrega na igreja. Depois não tem volta. Fez isso com o poder da persuasão, porque ninguém faz isso de forma espontânea. Eu já frequentei, eu sei como é que é, não é de forma espontânea. Eles invertem os valores bíblicos, eles fazem propósito, falam. E tem uns que são tão cara de pau que se diz assim: ó, se você quiser ser muito abençoado, você tem que dar muito dinheiro. São muita cara de pau. Gente, do que se espera, o que se espera de uma pessoa assim? Que ela nem se preocupa com as coisas de Deus. O como está um coração desse? Se ela tiver que matar alguém, acho que ela até mata, porque ela não tem preocupação com as coisas de Deus, ela só tem preocupação com dinheiro. Tem que seguir meta, tem que ver resultados, eu tenho que mostrar que eu sou capaz. É como se você pegasse o mundo do empresariado e jogasse para dentro da igreja. Ela vê a igreja como uma fonte de lucro. Ela vê a igreja como um comércio. Né? É como aquele cara que você está conversando aqui dando confiança, ô bom dia, o cara vê que você é muito solícito, aí tu vai lá e compra um negócio, na hora de dar o troco, ele te distrai na conversa e te dá o troco errado. Aí você aí tá errado, me desculpe, pelo amor... Mas desculpa nada, ele queria te dar o troco errado. Ele queria se aproveitar da situação. São tipo de pessoas assim. O evangelho tem que mudar esse pensamento das pessoas. Sabe? A pessoa está te retribuindo com amor, com cordialidade, e você está vendo uma fragilidade para você se aproveitar. É? E tem evangélicos que fazem isso, comerciantes evangélicos que fazem isso, que é pior ainda. São seguidores de Balaão. Então, gente, é necessário a gente compreender o que Deus está falando. Ele diz por meio de homens. Ele não vai descer do céu para aparecer para você, para te iluminar no evangelho, porque não é assim que funciona. Homens santos falaram da parte de Deus. É como se Deus rogasse por nós. Nós somos embaixadores de Cristo. Está escrito. Quem fala, fale segundo os oráculos sagrados. Se você pegar alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo que não esteja dentro das escrituras, eu quero que você me confronte. Porque Paulo disse, qualquer evangelho diferente do dele, considere anátema, considere maldito. Se até eu, ou até mesmo um anjo pregar um evangelho diferente, considere maldito. Paulo já estava pensando na possibilidade, se eu endoidar, se eu ficar fraco, se eu for persuadido a pregar um evangelho diferente, se por algum motivo eu pregar um evangelho diferente, já pode considerar maldito. Não é porque eu, Paulo, que preguei a vida toda para vocês, que instituí a igreja em certos lugares, que sofri pelo evangelho, nem eu tenho o direito de mudar o que foi pregado. É exatamente isso que ele está dizendo. Simples assim, de fácil compreensão. Então você percebe que o evangelho tem que ser respeitado. E ele tem um testemunho. A palavra de Deus é pura, ela é eficaz e ela é pura. Uma pessoa, lógico que tem pessoas que vão chegar, pode te acusar disso, pode te acusar daquilo. Eu não vou ficar me vitimizando. Por que eu estou sofrendo, estou passando por isso? Não, é melhor eu sofrer por isso, sabendo que eu estou fazendo certo, do que eu sofrer fazendo errado. Porque se alguém vem e critica uma palavra que eu preguei, eu vou primeiro analisar. Se eu estiver certo, eu vou defender. Eu vou argumentar contra. Eu vou perder tempo de vida, que para mim não é perda de tempo, Deus me deu essa estrutura, e vou questionar, não, você está errado. E vou usar o quê como minha defesa? Os oráculos sagrados. Por quê? Porque ali, quando se fala, os efeminados herdarão o reino dos céus, de quem a palavra é minha ou é de Deus? Então é Deus que é o único juiz que já está falando, já está pré-anunciando o juízo. Mas vocês cristãos gostam de julgar. Negativo. Nós transmitimos a palavra. Se você pega um comentário bíblico, compreende que exatamente o texto está falando daquilo, sabe exatamente o que está falando, é Deus que está julgando. É Ele que não quer. Mas por que Deus está alertando? Porque Ele não quer te julgar no último dia. Ele não quer. Ele nasceu para te amar, ele fez você, ele te deu todas as condições de viver, porque ele tem um propósito na sua vida. Ele não quer ter que julgar os seus próprios filhos.
Ele não quer que o atributo de justiça dele seja mais forte do que o atributo de amor. Ele não quer te condenar. É como aquele juiz lá que diz pro criminoso, você não pode se viver assim, você tem que mudar de vida, é certo o que você está fazendo? Ele não quer te condenar. O juiz não quer ter o trabalho de condenar. Para ele é uma dificuldade muito grande, o juiz do mundo, né? Ele tem que saber equilibrar o que é uma condenação forte de uma condenação média, ele tem que saber equilibrar tudo isso. Você imagina que a condenação de Deus é muito forte, ela é eterna, ela é muito forte. Então, o que Deus está querendo que a gente faça e transmitir na palavra é pouco, muito pouco. Não seria atribuído como problema nenhum em vista de você cair em condenação pela eternidade. Se você estivesse lá no inferno, tirasse você de lá e falasse assim, agora você quer que eu pregue a palavra para você se converter, se você se arrepender, eu tenho certeza que qualquer pessoa diria, pode pregar o que você quiser, desde que eu aceite. É exatamente nessa perspectiva. Então, nós cristãos, qual é a nossa preocupação? Os olhos têm que ter o brilho de Cristo, o pensamento, a boca, o que fala, o que vê, o que pensa, como age, tem que estar subjugado, tem que cativar isso tudo, de levar cativo os pensamentos a Cristo. As ideias, os planos, os projetos, tem que ter Cristo, tem que ter Jesus, tem que ter a verdade, não pode ter escória na prata, não pode ter coisa suja, enganos, corrupção. Só assim a gente transforma uma sociedade que não vai aceitar a política suja mais. Eles não vão ter como fugir, porque todos os votos deles estão, dos cidadãos estão aqui. Ó. O Brasil é um país cristão, praticamente se diz cristão, e é uma parte católica. Então todos os votos estão aqui. Estamos querendo ver a verdade. Se não tiver verdade do que falam em reforma de previdência, se não tiver, não passa. A gente impede os caras de cometer os crimes. É simples assim. A gente impede os caras de fazer o errado. Mas tem gente que é assim, ó. Só para mudar um pouquinho o foco aqui. Ah, o cara antigamente multava aqui e agora não multa mais. Graças a Deus, estou com o carro todo lascado mesmo, tá tudo errado. Foi bom para mim esse governo. Enquanto a gente tiver essa mentalidade idiota, antipatriota, o nosso país não muda. A mentalidade tem que ser em conjunto, pensar em todos. Porque o cara tá aqui, aí ele libera aqui para você distrair você, e lá embaixo ele rouba um monte de dinheiro dos hospitais. Aí o cara pensa assim, eu tenho um plano de saúde, eu não preciso do hospital público, mas isso daqui me agradou. Como quem diz, o resto das pessoas que se exploda, que se explodam. Isso é um pensamento antipatriota. Nenhum soldado vai à guerra por si mesmo. O soldado vai por seu país, vai pelas pessoas que ama e ele acaba lutando até pelas aquelas que ele não ama. Nenhum soldado vai à guerra por si mesmo. Tá? Ele não, tem gente que vai em busca de medalhas, de honras, de homem, tudo chega lá, morre, perde a vida, perde a saúde, perde a perna, perde. Morrer e perder a vida, essa daí foi boa, né? Errei aqui. Pessoa perde tempo de vida, perde a criação dos filhos, perde o nascimento, passa anos na guerra por conta de uma medalha, porque quer ser honrado. É idiotice. Ser honrado é bom, mas você ir com essa finalidade apenas, não. Eu vou lutar pelo meu país, vou conquistar pelo meu país, porque vai ter uma outra geração. É isso que é o pensamento certo. Então, galera, para não estender e não misturar política com religião, porque sempre uma entra na outra, isso é normal. Vou finalizar. Que Deus abençoe a todos. Espero que, se não gostaram, não tem problema se dar like ou dislike, não me importo com isso. Estou aqui para pregar o Evangelho. Até a próxima. Fui.